originária do latim confidere, que significa acreditar plenamente com firmeza. Uma palavrinha só, que traduz todo esse entendimento. Acreditar plenamente com firmeza. O sufixo fidere significa fé. E aí a gente entra nessa mensagem. Confiança, fé. Esse sufixo aí, fidere, significa fé. Assim, a palavra confiar é muito usada como sinônimo de fé. Simplesmente fé. E aí eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Hebreus 11. Nós vamos ler um salteado de versículos, irmãos. E aí, se a Mariane estiver lá, ela vai projetar para nós, porque nós vamos ler Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois a gente vai pular para o 4, depois pular para o 6, 7, 8, depois nós vamos pular para o 23, 24, 27, e Mariane vai projetar para a gente. Então, se você quiser acompanhar aqui, melhor, porque a gente vai pular uma opção de versículo. Vou pedir a você que, se você pode, fique de pé e acompanhe aqui na projeção o que nós vamos ler. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Isso tudo que nós lemos, irmãos, foi Deus quem fez. Deus quem fez. E aí nós vamos mudar o tempo verbal. Deus quem fez e Deus quem faz. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua intervenção poderosa nas nossas vidas. Nós agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pela tua manifestação. Nós te agradecemos pela confiança que o Senhor, através do teu Espírito, tem feito nascer em nossos corações para acreditarmos, Pai, que o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus justo, o Senhor é Deus amoroso, é um Pai amoroso, que cuida de nós. Senhor, nós queremos na noite desse dia, abrir os nossos corações para o Senhor e pedir: Deus, gera fé para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que nós possamos andar no sobrenatural e realizar as maravilhas que o Senhor disse que faríamos. Deus, nós queremos entregar a nossa vida em tuas mãos, o nosso coração, a nossa mente, Pai. Abençoa-nos, Deus, com a tua visitação e ser propício, Deus,
em falar conosco a respeito daquilo que o Senhor quer que nós façamos, para onde o Senhor quer que nós vamos, Pai. Abençoa-nos, Pai, com a Tua palavra. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Meus amados, nós estamos atravessando um momento difícil da história da humanidade. Dificílimo. E nós estamos atravessando uma crise de confiança. Se você ainda não se deu conta, obviamente você já viu muita notícia, já viu muita coisa. Hoje em dia você praticamente não pode confiar mais em nada. Informações que chegam até nós e você, às vezes, na pressa de entregar para algum amigo, um parente e tal, você compartilha quando vê aquilo aconteceu tempos atrás, ou aquilo não aconteceu daquele jeito. Um detalhe muda todo o quadro, e você começa a ver que você não pode confiar mais em nada e em ninguém. E o mundo, ele está caminhando dessa forma. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a palavra de Deus já nos adverte que os últimos dias seriam dias difíceis, seriam tempos difíceis. E qual é o nosso papel nesses tempos difíceis? Nós temos que ser aquilo que a palavra fala. Nós temos que ser sal e temos que ser luz. Onde não há luz, nós temos que brilhar. Onde não faz sentido, nós temos que salgar. Temos que ser o tempero. Deus nos chamou para isso. E nós só realizaremos isso que Ele nos chamou para ser e fazer, se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo, da plenitude de Deus, da verdade de Deus. Só assim a gente vence essa crise de confiança que o mundo atravessa, e nós podemos entregar a verdade que o mundo precisa. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos duas situações, dois casos que mostra bem isso que está acontecendo. O primeiro foi de um diálogo entre duas mulheres, duas amigas. E uma delas contou para uma outra pessoa a respeito do que aconteceu. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim. O título é Ninguém Confia em Ninguém. E diz assim: me lembrei de uma pessoa com quem conversei um tempo atrás. Eu tinha contado a ele que tinha dividido um jogo de loteria, a pessoa não era evangélica. Tinha dividido um jogo de loteria com uma amiga. E brinquei com esse amigo, dizendo que ganharíamos e ficaríamos ricas. E ele perguntou aflito: mas o jogo ficou com você, não foi? Sem entender, perguntei a ele qual a relevância disso. E ele me disse: quem garante que ela dividirá o prêmio com você se vocês ganharem? Aí a pessoa escreveu o seguinte: é triste isso, né? A pessoa que estava contando essa história falou: é triste, né? Ele me garantiu que nunca confiaria que ninguém dividiria com ele um prêmio desse. Aí a moça fala: pensei assustada que provavelmente seria como ele agiria. Ficaria com tudo, e eu fiquei lá com meus botões pensando em como deve ser triste e pobre viver assim. Como podemos viver bem se desconfiamos de absolutamente todas as pessoas, sem poder relaxar um instante sequer, sempre antevendo que seremos lesados, abusados, passados para trás? Que vida seria essa? E ela termina dizendo o seguinte: eu não quero isso para mim. Irmãos, essa pessoa aqui, ela não era evangélica. Mas ela tinha uma questão de ética pessoal dela, que ela não se permitia ser desonesta. Olha a reação dessa pessoa para quem ela contou. Ele, de antemão, ele revelou que ele não confiava em ninguém, e não confiava porque ele não era digno de confiança. Então a gente vê que mundo nós estamos habitando, que dificuldade nós estamos vivendo, e que nós precisamos manifestar essa fidelidade de caráter, essa credibilidade que nós precisamos passar para as pessoas, que só vem de Deus.
Nós precisamos entregar isso para o mundo. O segundo exemplo, ele é de um autor muito famoso, que fala sobre a confiança em pessoas próximas a nós. Ele vai falar de um grupo de pessoas, eram investidores do mundo corporativo, financeiro, em que após uma reunião, um amigo dele, da mesma empresa, falou assim: rapaz, eu não acredito nesse pessoal. Eu não acredito em nada que esse pessoal fala. Gente, olha isso. Presta atenção nisso. Eram pessoas do mundo corporativo financeiro, onde você, às vezes, investe seu dinheirinho lá, sua merrequinha lá, e você, quando põe seu dinheiro na mão dessa pessoa, o que você tem que ter nela? Confiança. E aquele cidadão ali, ele revelou que ele mesmo não confiava no pessoal que trabalhava, necessitando gerar confiança em quem? E ele não tinha nem nos próprios colegas. E aí esse autor, ele escreveu um livro baseado nisso, chamado A Velocidade da Confiança. Esse autor, ele também não é evangélico, mas ele é um cientista da área da mente humana, da psicologia e da psiquiatria. É um americano, o nome dele é Stephen Covey. Stephen Covey. E ele é da área do comportamento humano. E ele escreveu um livro e ele mapeou esse comportamento. Por que as pessoas não confiam nas outras? Agora há pouco nós cantamos um louvor aqui. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Você não consegue ter comunhão com em quem você não acredita. Não consegue. Quem propiciou isso para nós foi Jesus na cruz. E quando Ele nos resgata e envia o Seu Espírito, aí nós passamos a ter a mente de Cristo. E nós precisamos, com a mente de Cristo, mostrar para o mundo que existe a possibilidade de nós crermos em alguém que não nos decepciona. Quem é esse alguém que não nos decepciona? Aquela música famosa, né? Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. E aí tem um pessoal mais novo aí que mudou a letra, né? A gente pode e deve confiar. Pode, deve confiar. Porque, irmãos, se você passa por essa vida sem essa base sólida que o Evangelho te dá, sem essa certeza e essa confiança, você fica perdido. Você vagueia por essa terra, por essa vida. Você anda em zigue-zague e se você bobear, você anda em círculos. Você não sai do lugar e sempre volta ao ponto onde você saiu, sempre se encontrando perdido da mesma maneira que você estava. Nós precisamos de rumo. Tem uma palavra na Bíblia que ela é muito mal interpretada. Está lá em Jeremias 17:5. Jeremias 17:5, muita gente interpreta erradamente esse versículo e usa isso como alavanca para não acreditar no seu semelhante, no ser humano. Diz o seguinte, tem gente que até já entendeu do que eu estou falando. O versículo Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando você lê esse versículo todo, quando você chega até o final, aparta o seu coração do Senhor, você tem uma ideia de que ele não está falando de não confiar no seu semelhante, não confiar no seu pai, não confiar na sua mãe, não confiar no seu esposo, não confiar no seu vizinho, não confiar nos seus parentes, não confiar no ser humano. Não é disso que ele está falando. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele nos inspira, nos motiva e nos dá condições
de sermos pessoas dignas de confiança e gerar essa confiança no outro. Porque nós não podemos apresentar para uma pessoa que está perdida um Deus que tem filhos traiçoeiros. Não podemos. Nós temos que mostrar para ele que tem um Deus que faz o homem uma nova criatura, com novos valores, nova mentalidade, um novo proceder, uma ética centrada no trono de Deus, no reino de Deus, que não é comida e nem bebida. O relacionamento que Deus deseja para o homem, em contraposição a esse versículo de Jeremias 17:5, que as pessoas interpretam errada, a má interpretação desse versículo, a contraposição está em Salmo 118, 8, 9. Melhor é buscar o refúgio do Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Eu falei contraposição, a palavra que melhor se aplica é a explicação. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E Salmo 118, versículos 8 e 9 vai dizer: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É aí que a gente tem que depositar nossa confiança. É aí que a gente tem que centrar a nossa fé. Baseado nesse segundo caso aí, irmãos, que eu narrei agora há pouco, sobre a falta de confiança no ambiente onde as pessoas tinham que confiar umas nas outras, a gente vai buscar na Bíblia um exemplo de algo que prove que isso não deveria ser assim. E enquanto eu estava pensando a respeito disso, o Espírito Santo me levou entre, para mim, aquilo que eu considero o melhor exemplo de amizade entre dois seres humanos. É a amizade entre Jonatas, filho de Saul, e Davi. Irmãos, eu não sei se você lembra bem a história. As pessoas queriam um rei e eles escolheram a Saul, que era um homem bem apessoado, que representaria bem o povo. E escolheram segundo a vista, segundo os olhos, e não de acordo com o que Deus tinha para eles. Saul não foi um bom rei. Ele, desde o início, ele não se comportou da maneira como um rei de Israel deveria se comportar. E Deus o rejeitou e mandou que Samuel ungisse Davi rei. Entre ser ungido e assumir o trono, anos se passaram. E Saul começou a perseguir Davi. Nesse meio tempo aí, dessa história, o filho de Saul, herdeiro por direito do trono, faz amizade com Davi. O filho de Saul, Jonatas, faz amizade com Davi. Irmãos, Saul chega um momento que começa a querer matar Davi, querer exterminar Davi da face da terra. E mesmo sabendo desse problema todo, Jonatas fica amigo de Davi. Se Jonatas tivesse o mesmo caráter do pai, ele teria odiado o homem designado como sucessor de seu pai. De uma perspectiva política, aquele homem estaria tomando o reino do próprio príncipe, do próprio Jonatas. Isso seria, politicamente, não seria nada inteligente manter aquela pessoa ali. Seria interessante que aquela pessoa desaparecesse, mas Jonatas não fez isso. Saul se preocupou com essa ameaça aparente e lançou a campanha para matar Davi e assegurar o trono para Jonatas. E ele disse para seu filho Jonatas, está lá em Samuel 20, 31, pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, Davi, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque Davi deve morrer. 1 Samuel 20, 31. Quando Jonatas se recusou a ajudar a assassinar Davi, Davi ficou bravo, quando Saul
percebeu que Jonatas não ia fazer aquilo que ele estava politicamente instruindo seu filho a fazer, Saul ficou chateado com quem? Ficou aborrecido com quem? Com o próprio filho, com Jonatas. Aí arrumou confusão até com o próprio filho. E ficou chateado, muito bravo com o próprio filho, e tentou atacar o próprio filho. Jonatas não compartilhou o ódio ambicioso do seu pai, pelo contrário, fez amizade com Davi. Ele viu a diferença entre o seu pai ciumento e o amigo Davi, que era temente a Deus. O que é que tinha no coração daquele rapaz, Jonatas? Amor pelo trono ou amor por Deus? O amor direcionado a Davi era em reconhecimento à ordenança soberana do Altíssimo. Foi por isso que Jonatas não se sujeitou aos conselhos loucos do seu pai. Ele amou Davi porque ele entendeu que ali estava a vontade de Deus expressa. E ele abençoou Davi. E ele protegeu Davi. E sob o risco pessoal da sua própria vida, ele interviu em favor de Davi. Isso é fidelidade, irmãos. Isso é amizade. Isso é lealdade. Isso é caráter. Isso é um coração temente a Deus. E aí, e é isso que o Senhor nos chama a manifestarmos a esse mundo. Esse mesmo comportamento. Não olhar para as circunstâncias, em primeiro lugar. Não ambicionar o nosso próprio benefício, mas, em primeiro lugar, entender a vontade de Deus e fazer tudo, ainda que pareça que com o nosso prejuízo, mas fazer tudo para que a vontade de Deus seja feita. Essa lealdade que Deus pede de nós. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou, não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18, de 1 a 3. A amizade desses dois foi um bom exemplo do provérbio que diz: há amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18, 24. Provérbios 17, 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz, em outra versão vai dizer, e na angústia nasce o irmão. Partindo-se desse princípio, a gente chega à conclusão de que a confiança, irmãos, é fundamental para a nossa vida em sociedade. E nós precisamos manifestar isso que a gente está falando desde o início aqui. Confiança. Nós precisamos entregar isso para Deus primeiramente. Senhor, eu quero que a minha vida expresse a tua vida. Eu quero que a minha vida seja vivida de tal forma que o mundo veja que os teus filhos são assim, são dignos de confiança. São herdeiros desse caráter, dessa mente renovada de Cristo. Quando você se propõe a isso, nos dias que nós vivemos, Deus honra a tua fé. E faz com que as pessoas passem a confiar em você, acreditar em você e querer se achegar a você. Porque, como eu falei logo no início, o mundo vive uma crise de confiança. E nós precisamos atrair pessoas a Deus através do que Deus tem dado para nós. O seu Espírito vai falar através de nós, quando nós aproximarmos pessoas, mostrando que tem um Deus que é digno de toda confiança. Meus amados, Deus é aquele que é perfeito em sua fidelidade e sinceridade. Ele nos deu prova cabais
nos deu provas cabais de que Ele é digno de toda a nossa confiança. Se nós parássemos para analisar a Bíblia, a palavra de Deus, sob a ótica do marketing, um marqueteiro profissional diria que a Bíblia é um tiro no pé. Que a Bíblia é uma péssima promotora do que ela quer entregar para a humanidade. Por que o marqueteiro diria isso? Porque nós, na nossa história humana, quando a gente quer vender alguma coisa, a gente ressalta o quê? Só as qualidades. Só as qualidades. Só as qualidades. E aí, nessa de só ressaltar qualidade, a gente esconde umas verdades que poderia parecer impeditiva de alguém querer aquilo que a gente tem para entregar. E por que eu disse que a Bíblia seria um tiro no pé? Porque a Bíblia, ela trabalha com a verdade. A Bíblia, ela tem como garoto propaganda Davi, Moisés e outros vários nomes que, se você começar a analisar, você vai ver que em algum momento, usando a expressão corriqueira aí, pisou na bola. Em algum momento, fez alguma coisa que ficou muito feio na história. E aí, a pessoa fala assim, mas como que você quer dizer que esse Deus é perfeito, chamando para andar com Ele pessoas totalmente erradas? Pensa bem, irmãos. A gente vê Davi cometendo aqueles pecados horríveis. E como é que a gente encontra ele sendo chamado na Bíblia? Um homem segundo o coração de Deus. Aí o marqueteiro falaria, rapaz, como que você me bota um nome desse num produto? Homem segundo o coração de Deus, o sujeito que faz as bobagens que esse homem fez durante sua vida, e você me diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, então quer dizer que o coração de Deus é assim? É isso que alguém poderia dizer. Mas quando a gente analisa o seguinte, Deus é aquele que não engana ninguém. Ele trabalha com a verdade e mostra que homens imperfeitos, Ele pega e transforma. E ficam perfeitos para o plano que Ele traçou. E aquelas pessoas cumprem tudo segundo a sua vontade. Então você pode entender que Deus é perfeito porque Ele apresenta, entrega para nós honestidade, fidelidade, retidão, em nível de perfeição. E aí que nós entendemos que exatamente essas são as características fundamentais para o surgimento da confiança. Porque, como nós falamos no início, você não confia em quem já te deu provas de que não é digno de confiança. Mas aí você vê um Deus que o tempo todo prova ser digno da sua confiança, porque Ele cumpre o que promete. Ele cumpre o que promete. Quando você vê a história do livro de Hebreus ali, que nós começamos a ler, a gente começou a ler ali Hebreus, né? Nós falamos de tudo aquilo que Deus fez, começou a fazer e fez, e aí você avança para Hebreus 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. O que Hebreus 12, 1 e 2 diz, irmãos? A Mariana está projetando para a gente aí, eu quero ler com vocês. Mas antes eu quero ler o finalzinho, aquele último versículo que nós lemos na introdução. Os 2 últimos versículos. Diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos.
E aí a gente chega em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu quero ressaltar ali, volta para o primeiro. Eu quero ressaltar ali a palavra testemunha. Testemunha. Quem são essas testemunhas, irmãos? São aqueles lá do versículo 34, que apagaram a força do fogo, que escaparam do fio da espada, que da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugir dos exércitos estranhos. Esses são as testemunhas, irmãos. Essas são as testemunhas. Quando você lê 1 Coríntios 15, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15, lá no versículo 15, ele vai falar a respeito de testemunha também. Testemunha também. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se Ele é certo que os mortos não ressuscitam. Aí ele está falando de testemunha, mas que testemunha é essa que ele está falando? Que se Jesus não ressuscitou, então ele era falsa testemunha. Mas aí ele vai continuar falando, coloca no versículo 19, por favor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque ele vem falar daquilo que as pessoas esperavam. As pessoas com quem ele estava tratando esperavam. E eles não acreditavam na ressurreição, irmãos. Então Paulo fala, se nós estamos entregando a vocês a promessa da ressurreição, e se Jesus não ressuscitou, então nós somos falsos testemunhas. Mas ele completa dizendo que o testemunho é fiel e o testemunho é verdadeiro. Esse testemunho é fiel e é verdadeiro. Que se Cristo morreu por nós, nós ressuscitaremos com Ele. Amados, esses homens que apagaram a força do fogo, que escaparam do fio da espada, eles são aqueles que se levantam em testemunho a favor, e dizem assim, Deus foi aquele que quando eu fui lançado na cova com leões, apesar de os leões estarem famintos, eu não fui devorado. Ele fechou a boca dos leões. Deus é aquele que quando eu fui lançado na fornalha, eu não fui queimado. Pelo contrário, ele andou comigo no meio do fogo e eu não me queimei. A narrativa diz que nem um fio da cabeça dele se queimou. E a narrativa diz que nem cheiro de queimado a roupa deles tinha quando eles saíram. Nem cheiro de fogo tinha. E essas pessoas, irmãos, essas pessoas são as testemunhas que dizem para nós que o nosso Deus é digno de toda confiança. O nosso Deus é aquele que cumpre aquilo que Ele promete. O nosso Deus é aquele que disse que estaria conosco até a consumação de tudo. Ele que ressuscitou. Ele que nos traz aqui hoje. Ele que nos mostra a sua glória. E é Ele que nos diz que Ele é o nosso Pai que cumpre o que promete. Então, como vimos, confiar é acreditar, se entregar a algo ou a alguém sem receio. Por isso, quando confiamos nos homens, o que acontece conosco? Podemos ter as nossas expectativas frustradas. Deus é o único em quem nós podemos confiar 100%. Totalmente. Sem reserva. Assim como Pedro, quando vê Jesus andando sobre a água, ele pede, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter convosco. E Jesus fala o que para ele? Vem. Ele fala, vem. Simplesmente ele diz, vem. E Pedro vai. E o que acontece com Pedro? Ele anda sobre as águas. Mas aí quando ele para analisar a circunstância,
Ele fala, gente, espera aí, eu estou no meu elemento, eu sou pescador, eu trabalho no mar, eu conheço água, eu sei que água, ela não suporta um corpo humano caminhando sobre ela, isso aqui está errado. Tem alguma coisa fora do lugar aqui. E afunda. O que Pedro faz? Ele era pescador, ele sabia nadar, com certeza. Tanto é que tem um relato que quando ele vê Jesus na praia, ele pula na água e vai nadando. Larga o barco e vai nadando. Deixa o pessoal levar o barco depois. Ele volta nadando para o barco? Não. Ele pede ajuda. Senhor, socorre-me porque eu estou afundando. Mas ele precisava? Ele sabia nadar, ele era marinheiro, ele era pescador, ele era um homem do mar. Ele não precisava. Só que ele não queria voltar nadando. Ele queria a história completa. E ele volta para o barco com Jesus. Isso é confiança. Quando a nossa fé vacila, o que a gente precisa fazer? Clamar. Senhor, eu não peço que o Senhor me faça sair desse cenário. Eu peço que o Senhor me conduza por esse cenário. Eu quero ver o milagre completo. Eu confio no Senhor. Eu tenho fé nisso. Isso vai acontecer. Eu não entendo. A minha lógica diz que não. O que eu sei sobre isso diz que não é possível. Mas eu sei quem é o Senhor. E eu sei que o Senhor pode. Então me leva de volta para o barco. E Ele faz. Amados, essa mensagem que o Espírito Santo está entregando para você hoje, para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você uma coisa. Não importa o tamanho do temporal, o tamanho da turbulência, o tamanho do problema. O que você precisa fazer é simplesmente uma coisa. Se você está andando na presença do Senhor, você precisa fazer uma coisa. Tranquiliza o teu coração e vai orar. Pedir a Deus para mostrar a você o porquê daquele momento que você está passando, que você está vivendo. Porque pode ser que através daquele momento, vidas sejam salvas. Lembra de Paulo? No naufrágio? Por que Paulo passou por aquele naufrágio? Ele estava preso. Deus não poderia aproveitar o naufrágio e fazer todo mundo morrer e ele ficar livre de novo? Não poderia? Só que Deus falou com ele antes, fala para o capitão fazer. Deus falou com ele, fala para o capitão fazer tudo o que você falar para ele fazer, porque eu não autorizei que nenhuma alma desse navio se perca, mas o navio vai embora. Vai o navio, vai a carga, mas eu não autorizo que ninguém morra nesse naufrágio. E o que aconteceu dali? Não apenas pessoas daquele barco foram salvas, como pessoas naquela ilha foram salvas. Às vezes, o temporal vem porque Deus tem um propósito naquilo. E na hora do temporal, você tem que fazer como Paulo fez. Tem que estar tão perto de Deus que você não apenas vai ter estrutura para passar por aquilo de cabeça em pé e sem desespero, mas também para dizer para outros. Deus está nesse negócio. E Ele diz para você simplesmente, faça o que Ele mandar você fazer. Porque se você fizer, ninguém vai se perder. Deus está falando isso para você nessa noite. Você que está aqui hoje ouvindo isso, você que porventura ouvir isso aí na sua casa algum dia. Mas Deus está falando outra coisa para nós, irmãos. Que nós temos que pegar essa palavra e levar isso para o mundo. Mostrar para o mundo que existe esse Deus. Esse Deus existe. E esse Deus é digno de toda confiança. E quando você abrir a tua boca para falar isso, você precisa falar com autoridade de quem não duvida, de quem sabe, de quem conhece o Deus a quem você serve, o Deus a quem você está pregando. Deus não precisa de ajuda para alcançar ninguém. Deus não precisa que você maqueie a história da Bíblia. Fale só a verdade da tua vida, a verdade do que você tem vivido, o que Deus tem feito na tua vida. Ele é um Deus digno de toda confiança. E é isso que Ele tem feito no nosso meio
E é isso que Ele quer fazer através de você. Gerar fé, gerar confiança. Números 23, 11, para terminar, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Deus não deixa de agir quando diz que vai agir, nem deixa de cumprir o que Ele promete que fará. Qual é a nossa posição diante de tudo isso, irmãos? Diante de tudo isso que o Espírito Santo falou contigo nessa noite. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que interessante. Confia no Senhor em todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O que Pedro fez? Pedro se apoiou no seu entendimento. Porque a Bíblia fala que ele, analisando as circunstâncias, sentindo o vento e as ondas, ele se apoiou no seu entendimento. Ele, rapaz, isso aqui não é... Está errado esse troço. Seres humanos não caminham sobre a água. Ele, foi para o fundo. Afundou. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. É o que Paulo fez. Deus está nesse negócio. Nenhuma alma vai se perder. Aconteceu ou não aconteceu como Paulo falou? Porque ele estava falando o que Deus tinha falado para ele. Quando você fala o que Deus falou para você, tudo acontece da maneira como Deus falou. Ele endireitará as tuas veredas. Veredas são caminhos. Aquilo que você não entende, que você não sabe, que você não, às vezes nem crê que vai acontecer, se Deus falou, tem um convite na palavra a nós sermos loucos, a recebermos a loucura do Evangelho. Se Deus falou que vai acontecer, faça, porque vai acontecer. E quando a sua fé falhar e vacilar, Deus conduzirá tudo de maneira que você veja que é Ele que está agindo e é Ele que está trabalhando. Amém? Vou chamar o pastor Roberto para estar encerrando aqui. Diz assim o finalzinho. Concluímos com toda certeza que nós podemos confiar em Deus. Podemos confiar em Deus ou não, igreja? Amém. Então, se você pode confiar em Deus e sabe disso, fique em pé agora, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo teu poder, agradecemos pelo teu poder, Senhor, que se manifesta em nossas vidas, agradecemos, Deus, pelo teu poder que nos conduz por essa terra. Senhor, nós queremos pedir uma manifestação do teu poder, uma manifestação do teu milagre, Senhor, em nossas vidas, porque nós queremos ser tuas testemunhas, assim como aqueles homens de Hebreus foram, Pai. Apagar a força do fogo, fechar a boca dos leões, vencer e colocar exércitos em fuga, que toda força contrária se cale diante do poder do teu Espírito quando nós abrirmos a nossa boca. Nós te agradecemos, Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo.